impensável. Levar uma mensagem de arrependimento justamente à capital desse império brutal, Nínive. Para muitos, isso soava como traição. Para Jonas, era um conflito impossível de suportar. Diferente dos profetas tradicionais, que eram enviados ao povo de Israel, Jonas recebeu um chamado que ultrapassava as fronteiras da lógica e da geopolítica. Ele foi convocado a cruzar o limite entre o nós e o eles, entre o povo escolhido e os opressores estrangeiros. Um chamado que testaria não apenas sua obediência, mas sua visão de justiça, misericórdia e do próprio Deus. Era o século VIII a.C. Israel estava enfraquecido, espiritualmente anestesiado. O povo ainda se dizia do Senhor, mas havia abandonado a prática da aliança. O trono estava ocupado por reis que promoviam idolatria, corrupção e alianças perigosas com nações pagãs. Nesse cenário, o profeta Jonas, filho de Amitai, vivia na região de Gat-Hefer, ao norte do país. Ele conhecia a palavra. Ele conhecia o Senhor. Mas ainda assim, quando a ordem chegou, sua resposta não foi eis-me aqui. Foi, fuga. E aqui começa uma das histórias mais desafiadoras e surpreendentes da Bíblia. Não apenas por causa do peixe, mas porque ela revela algo profundo sobre o coração humano e sobre o coração de Deus. Afinal, o que você faria se Deus pedisse que você perdoasse seus piores inimigos? A ordem era clara, direta, inquestionável. Levanta-te e vai a Nínive, aquela grande cidade, e clama contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Essas foram as palavras que Deus dirigiu a Jonas. Não havia margem para dúvida. Era um chamado profético, urgente, e carregado de um propósito divino que transcendia a lógica humana. Mas para Jonas, aquilo soava como uma afronta. Nínive, a capital do Império Assírio. A encarnação do terror para qualquer israelita. A menção desse nome trazia à mente imagens de guerra, crueldade, violência sistemática. O povo que torturava, estuprava, decapitava e se orgulhava disso em murais públicos. Um povo que espalhava medo por onde passava, que havia matado, saqueado, destruído tudo o que Israel conhecia como sagrado. Por que, então, o Deus de Israel enviaria um de seus profetas para lhes anunciar arrependimento? Jonas não era um profeta inexperiente. Ele conhecia a história do seu povo, conhecia o caráter de Deus, e era justamente isso que o perturbava. No fundo, ele sabia que se Nínive ouvisse e se arrependesse, Deus poderia perdoá-los. E era isso que ele não suportava. Para ele, justiça significava juízo. Misericórdia? Só para Israel. Em vez de obedecer, Jonas decidiu fugir. Não era apenas uma fuga geográfica. Era uma fuga emocional, teológica e espiritual. Ele queria escapar da missão, mas também queria escapar da face do próprio Deus. Partiu para Jope, o porto mais próximo. Sua mente estava tomada por argumentos que justificavam sua decisão. Eles não merecem. Não vão mudar. E mesmo que mudem, não devem ser perdoados. Cada passo em direção ao mar era uma tentativa de se convencer de que estava certo. Que sua desobediência era, na verdade, um protesto legítimo contra um Deus, bom demais. Ao chegar ao porto, o burburinho dos mercadores, o cheiro de sal no ar e os mastros balançando ao vento davam a impressão de normalidade. Mas o que Jonas fazia ali era tudo, menos normal. Ele procurava um navio com destino a Tarsis, o lugar mais distante que se conhecia na direção oposta a Nínive. Se a missão era para o leste, ele iria para o extremo oeste. Como se fosse possível fugir de Deus com um mapa na mão. Ele encontrou o navio. Pagou o preço. Entrou a bordo. Era um profeta em fuga. O mensageiro de Deus escondido no porão de um navio mercante. O homem que deveria anunciar arrependimento, agora dormia, tentando abafar a voz divina com o ruído do mar. Mas o Deus que criou os céus e a terra não é um senhor territorial. Não se limita a fronteiras. Ele conhece cada onda, cada vento, cada coração. E por isso, o mar começou a se revoltar. A tempestade não era comum. Os marinheiros, experientes, logo perceberam que aquilo era sobrenatural. Ondas imensas se erguiam como muralhas líquidas. O céu escurecia num tom ameaçador. O vento rugia como um exército furioso. O navio balançava perigosamente, ameaçando se despedaçar a qualquer momento. Enquanto todos clamavam a seus deuses, Jonas dormia.
O mesmo que fugia da presença do Altíssimo agora descansava como quem tenta apagar a realidade com o cansaço. O capitão o encontra, indignado, dorminhoco. Levanta-te. Clama ao teu Deus. Talvez ele se compadeça de nós. A cena era quase cômica, se não fosse trágica, um pagão exortando um profeta a orar. Era como se o mundo ao redor estivesse mais consciente da gravidade do momento do que o próprio servo de Deus. A tripulação, então, decide lançar sortes. O culpado precisava ser encontrado. E a sorte recaía sobre Jonas. Cercado por olhares assustados, ele confessa: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. O contraste entre sua teologia e sua prática é gritante. Ele dizia temer ao Senhor, mas fugia dele. Os marinheiros ficam apavorados. A revelação do nome de Deus, o Criador do mar que agora os engolia, provoca um temor ainda maior. Por que fizeste isso? Perguntam. Jonas, então, toma a responsabilidade. Lancem-me ao mar. Sei que é por minha causa que esta tempestade está sobre vocês. Os homens hesitam. Tentam remar de volta à terra. Mas não conseguem. O mar só aumenta sua fúria. Em um gesto de reverência, oram ao Deus de Jonas: não nos impute sangue inocente. E então, com pesar, lançam o profeta às águas. E o mar se acalma. O que era caos vira paz. O que era morte iminente se transforma em reverência. Os marinheiros, impressionados, oferecem sacrifícios ao Senhor. Eles encontraram temor e fé diante de uma tempestade. Já Jonas desaparece nas profundezas. A desobediência o levou até ali. Mas a história ainda não havia terminado. Jonas pensava que estava fugindo do chamado. Mas, na verdade, estava sendo conduzido, não por sua vontade, mas pela mão de Deus, ao momento mais profundo de sua transformação. Porque às vezes, é no fundo do mar que Deus começa a levantar um novo homem. O silêncio das profundezas envolvia Jonas como um manto de juízo. Lançado ao mar por sua própria confissão, ele afundava nas águas do Mediterrâneo com o peso da culpa e da desobediência. As correntes o puxavam, as algas se enrolavam ao seu corpo, e a luz do mundo conhecido desaparecia a cada metro que afundava. Ele havia aceitado a morte como consequência de sua rebelião. Mas o Deus que havia chamado Jonas não havia terminado sua obra, nem com ele, nem com Nínive. Deus preparou um grande peixe. Não foi acaso, não foi biologia, não foi sorte. Foi graça em forma de criatura marinha, enviada pelo Criador para preservar a vida do profeta que preferia morrer a ver seus inimigos perdoados. O mesmo Deus que permitiu a tempestade, agora também provia uma prisão viva. Uma câmara escura, sufocante e úmida. Um útero de segunda chance. Ali, no ventre do grande peixe, Jonas permaneceria por 3 dias e 3 noites. A escuridão era total. O ar, rarefeito. O espaço, apertado. A temperatura, sufocante. O cheiro, insuportável. O contato com os ácidos digestivos corroía suas roupas e irritava sua pele. Mas nenhum desconforto físico superava o peso espiritual que o esmagava. Aquele era o fim do orgulho. O fim da autossuficiência. E o início de uma oração que finalmente nascia de um coração quebrantado. Jonas orou. Não gritou por libertação imediata. Não se revoltou. Não pediu justiça. Ele reconheceu a realidade da sua queda e a grandeza do Deus que o havia alcançado nas profundezas. Clamei ao Senhor na minha angústia, e ele me respondeu, do ventre do abismo gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas, capítulo 2, versículo 2, a linguagem que Jonas usa é poética, mas profundamente sincera. Ele descreve o que sentiu, as águas o cercando até a alma, as algas prendendo sua cabeça, o abismo o engolindo. Ele fala de portas que se fecharam para sempre, como se a própria morte o tivesse trancado em seu cárcere. E mesmo assim, no meio do desespero, ele se lembrou do Senhor. Quando desfalecia em mim a minha alma, lembrei-me do Senhor, e a minha oração chegou a ti, no teu santo templo. Jonas, capítulo 2, versículo 7, esse é o ponto de virada. Jonas, agora, entende o que é estar completamente à mercê de Deus. Ele não tem controle. Não tem alternativa. Não tem para onde fugir. Mas ele tem um Deus que ouve orações, mesmo quando feitas do ventre de um peixe, nas profundezas do mar. A soberania divina se revela não apenas em julgar,
mas em preservar. Não apenas em corrigir, mas em salvar. Jonas começa a declarar o que acredita. Mesmo antes de ser liberto, ele fala como alguém que já recebeu resposta. Mas eu, com voz de gratidão, te oferecerei sacrifícios, o que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Jonas, capítulo 2, versículo 9, ele não está mais negociando. Está se rendendo. Ele entende que o chamado de Deus é maior do que seu nacionalismo, maior do que sua raiva, maior do que seu ego. E ao reconhecer isso, algo muda. Não no estômago do peixe, mas dentro do coração do profeta. A espera de 3 dias e 3 noites não é aleatória. É simbólica. Jesus usaria esse exato tempo como referência profética à sua própria morte e ressurreição. Assim como Jonas foi lançado ao mar, sepultado no ventre de uma criatura, e depois voltou à vida, o Filho do Homem seria entregue à morte, permaneceria no coração da terra, e ressuscitaria ao 3º dia. Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 40, no 3º dia, Deus falou ao peixe. E o peixe, obediente, vomitou Jonas em terra firme. Foi um momento tão abrupto quanto milagroso. Um instante antes, escuridão, claustrofobia, cheiro de morte. No seguinte, sol, ar, luz e vida. Jonas se vê deitado na areia, sujo, exausto, encharcado, com as roupas corroídas e a pele marcada. Mas vivo. Renovado. Humilhado. Ressuscitado, de certa forma. Aquela praia não era apenas um ponto geográfico. Era um marco do recomeço. Ali, Jonas soube que não havia mais fuga. Que sua vida não era mais sua. Que a missão de Deus não era apenas sobre os ninivitas, mas também sobre ele mesmo. É no fundo do mar que o orgulho se dissolve. É nas entranhas da dor que a oração se eleva com sinceridade. É quando não há mais rota de fuga que aprendemos a entregar o leme ao Criador. O Jonas que emergiu da barriga do peixe não era mais o mesmo que havia descido a Jope. Algo havia morrido ali dentro, e algo novo havia nascido. Ele havia descoberto que não dá para fugir de um Deus que vai atrás de você até no abismo. E que, quando a misericórdia dele nos alcança, nem o mar, nem os peixes, nem os nossos próprios erros podem impedir o recomeço. A areia ainda grudava em sua pele quando Jonas ouviu novamente a voz do Senhor. Sem rodeios. A mesma ordem. O mesmo destino. Mas agora, o coração do profeta estava diferente. Não havia mais fuga, nem resistência. Havia silêncio, reverência e obediência. Jonas se levantou. E começou a caminhar. A jornada até Nínive era longa. Uma travessia de centenas de quilômetros, saindo da costa do Mediterrâneo em direção às terras do Império Assírio. O trajeto cortava regiões desérticas, planícies estéreis e terrenos escarpados. O calor do sol, o frio da noite e a solidão do caminho serviam como cenário para uma reflexão inevitável. Jonas não era mais o mesmo homem que desceu ao porto de Jope. Algo dentro dele havia sido esmagado e reconstruído. Cada passo era uma confissão silenciosa. Cada dia de caminhada era um lembrete de que não se foge de Deus impunemente. Ele havia provado o silêncio das profundezas. Havia se visto cercado pelas águas. Agora, cada sopro de vento seco, cada pedra no caminho, cada silêncio noturno sob o céu estrelado se tornava um altar de arrependimento íntimo. E então ele a viu. Nínive. A cidade se erguia com imponência e arrogância. Suas muralhas eram gigantescas, suas portas protegidas por soldados armados, e suas ruas pulsavam com o poder de um império que se julgava invencível. Relíquias de conquistas passadas decoravam a entrada da cidade, imagens de reis esmagando nações, fileiras de escravos acorrentados, símbolos de medo e dominação. Nínive não era apenas uma capital. Era um monumento à vaidade humana. Um lugar que respirava violência, idolatria e orgulho. E ali estava Jonas, um homem só, de aparência comum, caminhando pelas ruas de uma metrópole estrangeira, com uma mensagem nos lábios e o peso de uma missão divina nos ombros. Ele começou a proclamar a mensagem. Caminhou pelas ruas anunciando que um juízo viria. Que a cidade estava sob risco. Que o tempo estava correndo. Não havia diplomacia em sua voz. Nem justificativas. Nem misericórdia anunciada. Era apenas o aviso frio e direto de uma destruição iminente. No começo, poucos deram atenção. Alguns riram. Outros o ignoraram como um louco ou fanático.
Afinal, quem levaria a sério um estrangeiro, com vestes gastas e pele queimada pelo sol, falando em ruína e castigo divino? Mas, aos poucos, algo começou a mudar. O olhar de Jonas carregava uma convicção que perturbava. Sua voz não era de quem ameaçava, mas de quem havia passado pelo fogo e voltado. Era como se aquele homem falasse com a autoridade de quem tinha conhecido a morte e a misericórdia. Enquanto avançava, os olhares começaram a se multiplicar. Os sussurros também. O boato se espalhou. Um profeta hebreu havia chegado com uma advertência urgente. As palavras, simples, começaram a ecoar entre os mercados, nos corredores dos palácios, nos becos mais escuros. E, surpreendentemente, elas encontraram solo fértil. A cidade orgulhosa começou a silenciar. Os comerciantes interromperam suas vendas. As conversas se transformaram em orações. Em vez de zombarias, surgiram lágrimas. Em vez de resistência, arrependimento. Jonas observava tudo com olhos entre a surpresa e a incredulidade. Aqueles que antes ele julgava incapazes de qualquer sensibilidade espiritual agora rasgavam suas vestes, cobriam-se de cinzas e clamavam por perdão. Era como se uma onda invisível estivesse varrendo Nínive, não de destruição, mas de quebrantamento. E a notícia chegou ao palácio. O próprio rei, vestido com púrpura e cercado de símbolos de poder, foi tocado pela mensagem. Ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de cilício e sentou-se sobre a cinza. Não foi apenas um gesto simbólico. Foi uma rendição. E não parou por aí. O rei emitiu um decreto. Todo o povo, inclusive os animais, deveria jejuar, se humilhar e abandonar seus maus caminhos. Havia uma urgência verdadeira. Um reconhecimento profundo de que, talvez, ainda houvesse tempo. Talvez o juízo pudesse ser evitado. Talvez a ira de Deus se afastasse. Jonas caminhava entre eles, vendo tudo com um misto de espanto e desconforto. O que todo profeta sonharia em presenciar, um povo inteiro se arrependendo, para ele era motivo de inquietação. A compaixão divina estava mais próxima do que nunca. Mas Jonas ainda carregava dentro de si um conflito que nem o tempo no ventre do peixe havia resolvido completamente. Mesmo assim, a transformação da cidade era inegável. Soldados deixavam suas armas. Comerciantes distribuíam parte de seus lucros aos necessitados. Famílias inteiras se reuniam em praças para clamar por misericórdia. Uma cidade marcada pela crueldade agora se curvava com temor. E ali, no centro do império mais temido da antiguidade, um profeta relutante testemunhava um dos maiores avivamentos da história. Sem música, sem estratégias, sem carisma, apenas com a verdade nua e crua. A mensagem havia sido entregue. Mas a verdadeira batalha de Jonas ainda estava por vir. A cidade estava em silêncio. Não o silêncio habitual de um amanhecer calmo, mas o tipo de silêncio que acompanha o quebrantamento. A poeira da transformação ainda pairava no ar. Em vez de gritos de guerra, ouviam-se orações murmuradas. Em vez de sangue, havia cinzas. A cidade cruel que antes se orgulhava de suas conquistas agora chorava diante de um Deus que havia sido anunciado por um estrangeiro. E Jonas estava irritado. Nada no rosto do profeta expressava alegria. Não havia alívio, nem gratidão. Enquanto todos se humilhavam e buscavam misericórdia, ele mergulhava num ressentimento que crescia como erva daninha. Não era o tipo de frustração passageira. Era algo mais profundo. Como se, no fundo, ele esperasse que a cidade ignorasse a advertência. Que zombassem, rejeitassem, endurecessem o coração, e então, o fogo caísse. O juízo se cumprisse. E ele, Jonas, estivesse certo em sua indignação. Mas o povo se rendeu. E Deus, como Jonas temia, perdoou. Aquilo transtornava mais do que qualquer tempestade. Porque a ira que ele sentia não era contra os ninivitas. Era contra o próprio Deus. Contra o fato de que o Senhor, mais uma vez, escolheu a misericórdia. Sentado fora da cidade, Jonas esperava. Montou uma pequena cabana improvisada, na esperança talvez de ver alguma reviravolta. Quem sabe o arrependimento não durasse. Quem sabe Deus mudasse de ideia e castigasse Nínive afinal. Mas o tempo passava. O céu permanecia limpo. As muralhas estavam de pé. Os soldados não marchavam. E o povo jejuava. Jonas então fez algo incomum, expressou sua revolta diretamente a Deus.
Em vez de louvar ou agradecer, ele reclamou. Disse que sabia que isso aconteceria. Que foi por isso que fugiu. Porque conhecia o caráter do Senhor. Sabia que Deus é compassivo, lento para se irar e pronto a perdoar. E para Jonas, isso era demais. Ele não conseguia suportar que um povo tão cruel tivesse encontrado graça. Era como se dissesse, eu sabia que tu serias bom demais para destruí-los. E com isso, pediu a morte. Era melhor morrer do que viver sabendo que Deus havia perdoado aqueles que ele julgava indignos. A resposta de Deus, porém, não veio em forma de condenação. Veio como uma pergunta simples e desconcertante: fazes bem em tirares tanto? Era uma pergunta que cavava fundo, que o confrontava, que o expunha. Jonas, no entanto, preferiu o silêncio. Não havia argumento. Mas também não havia entrega. Enquanto o profeta se isolava, Deus preparava outra lição. Durante a noite, uma planta nasceu ao lado da cabana de Jonas. Cresceu rapidamente, com folhas largas e sombra fresca. O calor era intenso, e aquela sombra era um alívio inesperado. Pela primeira vez em muito tempo, Jonas se alegrou. Não pela conversão de uma cidade inteira, mas por uma planta. Um conforto pessoal. Um mimo silencioso. No dia seguinte, porém, a mesma mão que havia enviado o peixe e a planta, agora enviou um verme. E o verme destruiu a planta. O sol voltou a queimar. Um vento seco soprou do deserto. Jonas, mais uma vez, desejou morrer. O desconforto físico expôs o verdadeiro estado do seu coração. O que ele não sentia pelos milhares de vidas salvas, agora sentia por uma planta morta. E novamente, Deus falou. A voz que acalmou o mar e sustentou o profeta no ventre do peixe agora colocava um espelho diante dele. Você sente pena de uma planta que não plantou, que nasceu e morreu em um dia. E quer que eu não tenha compaixão de uma cidade com mais de 120.000 pessoas? Gente que não sabe distinguir a mão direita da esquerda? Sem falar nos animais? Era a última fala do livro. A última fala de Deus. E não a resposta de Jonas. O texto encerra sem final explícito. Sem reação do profeta. Sem conclusão. É como se o céu permanecesse em silêncio, esperando que o leitor respondesse por Jonas. Essa ausência de resposta é o maior chamado à reflexão. Porque o drama do livro de Jonas não é apenas sobre um profeta relutante ou uma cidade perversa. É sobre nós. Sobre o que fazemos quando Deus oferece perdão a quem consideramos imperdoável. Sobre como reagimos quando a misericórdia divina escapa ao nosso controle. Quando ela atravessa fronteiras que gostaríamos que continuassem bem fechadas. O coração de Jonas ainda estava dividido. Ele conhecia a teologia correta, mas seu interior resistia à prática do amor incondicional. Era o dilema de alguém que queria um Deus ao seu modo, e não um Deus que ama até os piores inimigos. E você? O que faria se Deus decidisse perdoar quem mais te feriu? O sol ardia no céu da Mesopotâmia, mas o calor mais incômodo não vinha de fora. Estava dentro de Jonas. Ele havia sido salvo, chamado, enviado, e agora, mesmo após ver uma cidade inteira se ajoelhar diante de Deus, não conseguia se alegrar. Estava exausto, amargo, perdido em sua própria teologia. Sabia quem Deus era, mas não aceitava que ele fosse tão bom assim. E foi nesse momento, no meio do deserto, à sombra de uma planta recém-morta, que Deus revelou o centro de toda essa história, a misericórdia. Não uma misericórdia comum, parcial, seletiva. Mas uma misericórdia escandalosa. Que alcança o que é desprezível. Que salva quem ninguém esperava. Que quebra o orgulho dos justos e alcança a alma dos perversos. Uma misericórdia que não pede permissão para perdoar. Jonas amava a misericórdia quando ela era para si. Mas odiava vê-la aplicada aos outros. Especialmente aos inimigos. Especialmente aqueles que, aos seus olhos, mereciam julgamento. E é por isso que a lição da planta foi tão incisiva. Deus o colocou diante de uma contradição brutal. Jonas se importava mais com o fim de uma planta do que com a salvação de uma cidade. Essa história termina sem resolução. Não sabemos se Jonas se arrependeu, se mudou, se voltou ao coração de Deus. Mas talvez o silêncio final do texto seja a forma mais poderosa de ensinar. Porque agora a pergunta não é mais para Jonas. É para nós. Somos rápidos para exigir justiça, mas lentos para oferecer perdão. Queremos compaixão quando caímos,
mas condenação quando o outro erra. E às vezes, como Jonas, passamos mais tempo preocupados com as nossas pequenas perdas do que com as dores de uma humanidade perdida. A história de Jonas não é sobre um grande peixe. É sobre um grande Deus. Um Deus que persegue quem foge. Que salva quem parece irrecuperável. Que confronta quem se acha justo. E que ensina com paciência, até que o coração se renda. Essa narrativa é um espelho. Reflete nossas fugas, nossas desculpas, nossa seletividade. Mas também nos mostra que, mesmo assim, Deus continua nos chamando. Ele não desiste. Ele corrige, acolhe, transforma. A misericórdia que alcançou Nínive ainda está disponível hoje. Para mim. Para você. Para todos. E isso nos deixa com uma escolha. Vamos continuar sentados, esperando que o mundo receba o castigo que achamos que merece, ou vamos nos levantar, como Jonas finalmente fez, e ser portadores de uma mensagem que transforma? Não é sobre merecimento. Nunca foi. É sobre o coração de um Deus que prefere perdoar do que punir. Que insiste em chamar, mesmo quando dizemos não. E que está disposto a fazer tudo, até preparar uma tempestade, um peixe e uma planta, para nos ensinar o valor da graça. Se Deus te chamasse hoje para anunciar perdão a alguém que te feriu, você obedeceria? Está disposto a levar graça onde há dor? Amor onde há rancor? Justiça temperada com compaixão? Hoje, o desafio é esse: ore por alguém que você considera inimigo. Peça a Deus que transforme o seu coração, antes de querer que Ele transforme o deles. E diga como Jonas, já restaurado: estou pronto. Envia-me.